o pastor citou alguns personagens que eu disse, como Elias, Sansão e Judas. Esses personagens estão todos inseridos dentro do tema. A gente não pode excluir um personagem que está inserido dentro do tema. Quando eu citei Judas, perguntando qual era o arrependimento, foi a pergunta que eu fiz, ele respondeu certo. O arrependimento de Judas foi por causa do mundo. Ele respondeu corretamente. Mas não podemos tirar o personagem fora do tema, porque ele está inserido na biografia de Jesus Cristo. Ele se suicidou por causa da morte dele. Não é que ele foi um personagem principal, não, mas ele está inserido no tema. Entendeu? É essa colocação aí. Perdão os irmãos aí. Ok. Então deixa eu ler, como é que se diz, primeira carta de João, no capítulo 3, fechando o título não, o tema, né? É o suicídio cristão. O que acontece? Então, o que acontece? Essa é a pergunta que eu faço dentro do tema, e eu vou responder pela própria Bíblia, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo de número 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, é isso que eu quero responder à pergunta do folder. O que acontece com o suicídio? A resposta está aqui, em primeira carta de João, capítulo 3,15. Vou repetir. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O suicida, ele é um autocida. É um auto quê? Autocida. Tem que explicar. Mensagem para autocriminoso. Em latim é autocaede, que é assassino de si mesmo. Aí a minha pergunta é o seguinte: um homicida, quem é homicida? Quem é homicida? Seria diferente de um autocida? Auto é sida, assassino de si mesmo. Autocida quer dizer assassino de si mesmo. Suicida. Tá. Então, se o autocida, suicida, sui é seu, em latim. Suicida é assassino de si mesmo. Sui caide, que é suicida. Então, sui, tá? Foi transliterado para o português, mas sui é seu. Sida é assassino de si mesmo. Se o assassino de si mesmo não pediu perdão, porque não teve tempo, lá mais na frente, diante de Deus, Deus vai perdoá-lo, então nós crentes podemos matar e não pedir perdão e vamos ser salvos porque somos assassinos de alguém. Tá entendendo? Mas, meu querido, o que eu queria dizer bem rapidamente, pastor Kleber, é o seguinte, é que existem 3 palavras na Bíblia que a gente faz uma salada muito grande, e eu garanto em 2 minutos, 1 minuto eu fazer aqui a diferença. Transgressão. O que é transgressão? É aquilo que você faz de forma impensada. Tá? A Bíblia diz, ninguém pode dizer que não tem pecado, porque todos pecam. Tá? Na Bíblia vocês conhecem muito bem esse texto. Isto é, alguém que transgride, não, sem pensar, agiu. E o que é pecado? O pecado já é aquela coisa consciente. Olha lá. É a transgressão consciente. Vou repetir essa palavra muitas vezes. O pecado é a transgressão consciente. Eu vou transgredir, mas estou sabendo do que estou fazendo. E iniquidade é a condição que você perde de não cometer mais um pecado, que é o caso do suicida. Ele está transgredindo, está cometendo um pecado e não tem mais controle, entrou na iniquidade, que tudo é pecado e leva para o inferno. Por favor, em nome de Jesus, seria bom que a gente colocasse isso na cabeça. Transgressão é aquilo que a gente faz sem perceber. Não devia ter feito. Senhor, perdão, amém. O pecado é aquele que eu já vou fazer consciente. Tá entendendo? E a iniquidade é a falta de capacidade que o ser humano tem de não executar a transgressão e o pecado. Portanto, autocida, que é homicida de si mesmo, é réu de morte eterna. E não estou falando por mim mesmo, mas meu ponto de vista baseado nisso que nós sabemos.
O negócio estreitou aí agora. Sou Kleber. Oi. Só um momento. A Bíblia diz que o pecado, a transgressão existe. Eu não sou Sim. presa. Eu transgredi voluntariamente. Iniquidade e pecado na Bíblia é a mesma coisa. Não sei, a gente pode fazer isso. É complicado, Foi isso né? que eu disse. Foi isso que eu disse. A transgressão é aquilo que fugiu do controle no momento. O pecado a transgressão é consciente, tá? E a iniquidade é a falta minha de capacidade de saber que não posso fazer, que não posso pecar, que não posso transgredir e faço. Contudo, a Bíblia diz que iniquidade é pecado. Mas o problema é que o autocida, o criminoso de si mesmo, ele quando se suicida, ele não está apenas transgredindo, ele não está apenas pecando, ele está cometendo iniquidade porque ele perdeu a capacidade de domínio próprio diante daquele pecado que ele vai fazer. Então, ele transgride, ele pega e não tem mais domínio sobre aquilo que vai fazer. E na hora que eu perco o controle próprio, né, o controle pessoal, a Bíblia também me diz que é pecado. Então, é muita infringência de lei de Deus. Por favor. Só voltando um pouco, que eu disse agora, não sei se alguém ouviu. Eu disse que só conheço 3 suicídios na Bíblia. Moisés e Elias pediram para morrer, mas pediram a Deus. Deus é quem mata ou não. O próprio Sansão, ele não foi suicida. Ele nasceu para defender o povo. Podia morrer numa batalha defendendo o povo. E a Bíblia diz que foi mais o que ele matou na sua morte do que em vida. Quando eu me refiro a Judas, irmão, porque o assunto é suicídio cristão. Judas nunca foi um cristão, gente. Judas era filho da perdição. Ele teve a oportunidade dos demais de Jesus. Jesus nunca discriminou, mas ele nunca aceitou, ele nunca preencheu o ministério sem de vago. Tanto que não arrependeu, teve remorso. Paulo diz no capítulo 7 de Coríntios, primeiro, que há arrependimento segundo o mundo. O arrependimento de Judas foi um remorso segundo o mundo, não um arrependimento exatamente. E mesmo se ele tivesse se arrependido, ele nunca foi cristão. Irmão, só um comentário. Não sei se é impressão minha, mas parece que estamos nomeando mais um pecado imperdoável. Lucas é quem diz que o único pecado que não pode ter perdão é o pecado ao Espírito Santo. Ou seja, transferir ao Espírito Santo aquilo que o diabo faz. E estamos afirmando que homicídio é um pecado imperdoável. E a Bíblia não diz isso. Pelo menos a minha Bíblia, em nenhum lugar diz que suicídio é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável, segundo a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, peço que tenhamos cuidado para não nomear mais um pecado imperdoável. Bíblia não fala. Pastor Kleber. Meu Carlos. Posso falar? Oi, meu filho. Posso falar? Pode. Olha, existe um pecado que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Agora, existem bilhões de pecados que são imperdoáveis e eles não forem confessados. O autocida não tem tempo para fazer isso. Você não sabe, meu filho. Quem sabe? Não pode, meu querido. O pedido de perdão é depois da execução do pecado. Na hora que ele se enforcar, acabou, ele não tem mais tempo para pedir perdão. Ele não pode pedir antes porque isso é antibíblico. Assim eu podia cometer adultério, podia roubar, mentir. Qualquer pecado pela Bíblia que não é confessado, perdonado, ele não tem perdão. Como não é isso? Pedir perdão. Qualquer pecado. Isso aqui. A Bíblia Eu diz podia o escrever quê? uma carta e pecar a partir de amanhã, porque a carta... Não. Deixa eu falar aí, Não é isso. Não é isso. Olha, Deixa eu dizer uma coisa. Qualquer pecado que não é confessado e deixado, ele não tem misericórdia, não tem perdão. O autocida não pode deixar de ser suicida porque ele não tem mais chance de deixar de ser. Atenção, parece que só o pastor Quito que crê que o suicida vai para o inferno, acabou a conversa. Os outros não creem, porque a gente crê que Deus pode perdoar, pelo que eu estou vendo aqui. A gente crê que ele pode ter 1 minuto de arrependimento antes da corda. Quando ele estiver pulando do 7º andar até chegar no chão, Deus trazer alguma memória, alguma coisa para ele. Olha, doutora, minha professora no mestrado, ela disse que evangelizou um amigo dela durante muito tempo, e ele dizia, Bárbara, esse negócio de crente é para mulher, é para você. E ela evangelizava, e um dia recebeu um telefonema, olha, fulano está na UTI, e o carro bateu nele, ele subiu não sei quanto metro, caiu no chão, está em coma. Ela foi na UTI várias vezes,
não conseguia falar, mas chegava lá e orava, e via a família, e consolava. E um dia ela recebeu um telefonema dizendo assim, Bárbara, corre no hospital que fulano quer falar com você. Ela saiu, foi para o hospital, correu. Ela disse, Bárbara, eu me converti. Ela disse, quando? O rapaz, quando o carro bateu em mim, quando eu estava subindo, eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que Tu és o Salvador, eu sou um miserável pecador. Quando bateu no chão, a cabeça no chão estava salvo. E Deus deu outra oportunidade a ele. Então, é isso que eu quero dizer. Olha, a igreja, nós, igreja, precisamos nunca pregar de forma que dê uma margem de que a gente está apoiando suicídio, desoladas, choronas, que tem nas nossas igrejas, pessoas caladas, pessoas violentadas que vêm para a nossa igreja, a gente às vezes dá uma mensagem lá no grupo, não se preocupa de apertar a mão, de saber como a pessoa está fazendo. Já podemos dar espaço a isso, jamais. Agora, também não podemos, eu não me sinto, como pastor Carlos, eu não me sinto no direito de julgar e de dizer, jamais direi isso. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Alguém aceitaria uma pessoa vender a sua casa sem a sua autorização? Vede agora que eu somente, e mais nenhum dos deuses além de mim, eu mato e eu faço viver, e firo e eu saro, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Ora, só quem pode matar é Deus, só quem pode dar vida é Deus. Então, como é que uma pessoa pode tirar a vida de si mesmo, se ela não pode fazer isso? Aí eu pergunto a vocês aí, pastores, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus perguntou ao fariseu, né? Aí ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo, endossando as palavras do pastor Kleber. Como é que eu posso me amar? Como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Eu tenho que me amar primeiro. Para me amar o próximo, eu preciso me amar primeiro. Existe uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Para eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, fazendo esses dois, está tudo bem para mim. Está tudo bem para o próximo, está tudo bem para o outro, está tudo bem para ambas as partes. Mas a questão é, suicídio leva para o inferno, como a pastora Fátima disse aí, só uma pessoa aí que está... É o pastor Kito. Depois falar a isso, gente tem que a gente não pode... vai falar assim, irmão. A gente não pode trazer a resposta que a gente não encontra na Bíblia. A gente não pode trazer contraversões a nosso favor. Meu irmão, desculpa aí a colocação mas interromper aí os irmãos. A colocação do pastor Kito também tem lógica, porque ele disse assim, por exemplo, a pessoa quando peca, ela tem o direito de pedir perdão a Deus. É lógico isso, para se restaurar ao corpo de Cristo. Porém, uma pessoa quando morre, como o pastor Kito falou aí, ela não tem mais como pedir perdão para se restaurar. Segue seu joelho. Saber, Mas aí é a soberania divina, né? Como a pastora Fátima falou. Se eu falar aí... E de repente o cara tá com um tiro na cabeça e não dá tempo, dá um tempo dele de pedir perdão a Deus. Um acidente. 1 minuto. 1 segundo. Atenção que o acidentado, o vítima de um tiro, não é autocida. Não, mas vamos levar em consideração o exemplo isso, né? que a irmã Fátima deu, o rapaz foi surpreendido. Ele não saiu com um revólver ou com a corda para se suicidar. Pastor Kleber, deixa eu falar só um momento. Deixa Tom falar, Tom. Deixa eu falar, porque já tô no aquecimento já do motor, já faz tempo já. Rapaz, eu vou dizer, o pastor Kito, né? Kito, né? Isso. Você é guerreiro, viu? Porque você é um guerreiro, você tá defendendo desde o começo, você tá defendendo. Isso aí é eminente, isso aí é uma coisa que tá sendo transparente. Olha. Agora, a gente temos que ter cuidado em fechar uma coisa que a Bíblia não diz que é para fechar. A Bíblia diz, meu filho, pecado não confesso, leva para condenação, é bíblico. Aonde está? Ué, aonde está? Me mostra aí o versículo aí. Se o pecado, ele é fiel e justo para perdoar pecado. Por tabela, isso quer dizer o quê? Se, condição, conjunção condicional, se... É uma condição, não é um jeitinho. Irmãos, é porque nós estamos falando do suicida já morto.
Tratando o suicida, já deixa eu só concluir aqui. Eu só concluí, pastor. Vá, fale. Então, Deuteronômio fala que as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisa que só pertence a Deus. Por exemplo, eu quero perguntar para o pastor Quito. Ok. O senhor falou aí tal que o cara tá sem ideia e aí vai suicida, lascou-se. Foi com tudo. Lascou-se. Agora me diga uma coisa, uma pessoa cristã, um homem de Deus, uma mulher de Deus que perseverou na fé, chegou na sua idade e aí veio o Alzheimer. Eita! Veio o Alzheimer para essa pessoa. E aí pensa que não vê a notícia. Rapaz, aconteceu a fatalidade. Aquela pessoa, ela cometeu suicídio. E agora? Primeiro, quem tem Alzheimer não tem mais domínio sobre si. Pronto. Acabou de responder. Não, mas... Presta atenção. Presta atenção. Vai pro inferno? Não tem coisa nenhuma. Comecei agora. Ivan, termine. Quem tem Alzheimer não tem mais poder sobre si. Ele não tem poder de decisão de fazer isto ou aquilo. Certo. Ou você conhece uma pessoa que tem Alzheimer e cometeu suicídio. Ele não sabe nem mais nem o que é isso. Tem casos que acontecem, tem casos comprovados. Não, deve ser outra coisa, meu querido. Quem tem Alzheimer, presta atenção. Quem tá bom comete suicídio e quem tá com Alzheimer? Quem tem Alzheimer, ele não sabe mais o que é a vida, o que é ir, o que é suicídio, o que é Deus. Acabou-se. Ele está esperando a morte. Ele não tem mais... Eu queria me lembrar da palavrinha que a gente... Insanidade mental. Insanidade mental. O senhor está equivocado. Olha, o Alzheimer... Outra palavra, que é o poder de decisão, irmã Fátima. Veja aí. Pastor, o Alzheimer... Ele não tem poder cognitivo. Sabe o que é isso, meu querido? O que é poder cognitivo? É o poder de decidir o que fazer, o que não fazer. Não existe. O Alzheimer tira o poder cognitivo do ser humano. Ele não sabe, ele não vive, ele vegeta. Ele não tem a menor ideia de quem é o que é. Como é que ele vai vai cometer um suicídio? Se o suicídio é consequência de uma afronta, de um mal psicológico sobre a sua vida. O Alzheimer não permite mais que ele tenha decisão sobre nada, absolutamente nada. Ele não sabe nem que existe. Pastor Quito, o senhor deve estar equivocado, porque o Alzheimer, ele passa por três fases, quem está com Alzheimer. Se os irmãos já também têm conhecimento disso, pode me ajudar. Há pessoas que tem na família, que passou pela questão do Alzheimer, ela passa por 3 estágios. E o último estágio, vamos dizer que é esse que o pastor está querendo falar aí, há relato verdadeiro que há momento que a pessoa passa por alguns segundos, alguns minutos, lúcido, sabendo de todas as coisas, quem é o seu nome, quem é onde mora, quem é os filhos. Há momento, né? Ficou doido e pronto, e apagou a imagem. Não, a mente está conservada em certo momento. Posso pegar o gancho? Na hora que ele for lúcido, se ele cometer pecado, lascou-se. Porque é o que é a transgressão. Aí eu vou ficar quieto, eu vou deixar quieto aí. Vai deixar quieto? Por que foi que eu disse que é a transgressão? Perdão, a iniquidade. É a capacidade que o ser humano perde de poder decidir entre pecar e não pecar. Ele não tem mais a condição de não pecar. Se lembre que a gente está falando de pessoas crentes, viu? Crentes, estou falando crentes mesmo. Todo mundo está perdido, meu filho. Suicidando, morrendo com Alzheimer, com acidente, enfim. Mas na hora que ele está lúcido, meu querido, ele tem poder de decisão. Se ele tomar a decisão de suicidar-se, lascou-se. É muita coragem, viu, pastor Quito? Irmãos, nós estamos pensando no suicida já morto. Vamos colocar a questão na forma linear contínua. Não que se suicidou, mas que está se suicidando. Percebe que tem uma diferença? Há uma diferença. Que se suicidou, já morreu, pastor Quito. Meu querido pastor Quito. Eu conheço na sala de aula, meu filho. O que está se suicidando, esse tem chance. É um autocida, é um criminoso, é um bandido. Autocida
não tem acesso ao céu. O pastor Kiko está escrito isso, na minha não está não, mas tudo bem. 1 Quinto 3:2. Autocida, criminoso, tá? Tanto se ele não morresse, você sabia que o criminoso, você sabia que o autocida, como é que chama? O suicida, se ele escapar do suicídio, ele vai responder processo. Você sabia disso, meu querido? Sabia que ele já está lascado e vai se lascar mais ainda. Atentado à vida, preste atenção, atentado à vida e... Você sabia ou não? Sabia ou não, né? Pois é. Se alguém tentar suicidar e escapar, ele vai responder processo por atentado à vida e outro processo. São 2 crimes que ele comete se ele escapar. Para você ter uma ideia. Eu queria ter morrido. Sabia não, né? Sabia não. É melhor ter morrido. Se pegar a prisão perpétua, lascou. Criminoso, é um bandido. Cadeia. E se morrer, inferno. Escute aqui, eu sei disso, mas os poucos casos de alguém que tentou suicídio e escapou, quando chegou no julgamento, os psiquiatras entraram com aquela incapacidade mental, a mesma coisa que disseram com o homem que esfaqueou o Bolsonaro. Não, que ele não pode ser julgado assim e tal, porque Penalizado. É penalizado e tal. Existe toda uma legislação e chama o psiquiatra forense e tudo. Eu nunca vi aliás, poucos conseguem escapar. Mas eu nunca vi alguém que escapou e para a cadeia depois, porque existe toda uma questão da medicina, da psiquiatria que ajuda a aliviar a situação.